obrigada por terem vindo. Espero que tenham conseguido ler esta mensagem de Joana de Ângeles, que é maravilhosa, como todas as mensagens que ela nos envia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje. Vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, que se chama A Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. São palavras de João. E Emmanuel comenta. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desamparar. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. É exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe dentro de nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Fechar os nossos olhos, preparar-nos mentalmente para nos unirmos aos altiplanos da vida. Vamos libertando a nossa mente dos pensamentos do dia a dia e levando o nosso pensamento até à figura amorosa do nosso querido Mestre. E assim, elevando o nosso pensamento em conjunto, com os nossos melhores propósitos, vamos agradecer ao Mestre esta oportunidade de podermos juntos refletir sobre os seus ensinamentos, de podermos unir-nos para que possamos compreender os objetivos da sua vinda à Terra, para compreendermos a sua doutrina de amor, de caridade, de fraternidade, de servir o próximo. Vamos
abrir os nossos corações às bênçãos que sentimos que sobre nós recaem, sobre este ambiente tranquilo, sereno, amoroso, que nos envolve e que nos ajuda a entender a verdade, o caminho que Jesus nos mostrou. E assim, agradecemos uma vez mais ao Pai, ao nosso Criador, a bênção da vida, a criação do universo, da natureza, de tudo aquilo que foi preparado para que a nossa existência terrena fosse um êxito. Um êxito pela nossa vontade, pelo nosso esforço de nos aprimorarmos, de sermos cada dia um pouco melhores do que na véspera e assim podermos seguir o caminho que o nosso querido Mestre nos indicou. Pedimos então a autorização para dar início aos trabalhos desta manhã. Mais, estejam todos muito bem dispostos e vamos então dar início ao estudo deste. Perdão. Não dá. Mas bem, já dá. Vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e temos aqui este capítulo 23 que se chama Estranha Moral. Allan Kardec deu-lhe este título, Estranha Moral. E hoje vamos nos dedicar ao estudo deste item, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Portanto, é sem dúvida mais um item que nos suscita algumas dúvidas, não é? Mas o que é isto? Os mortos enterrarem os mortos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, vamos só recordar o que é a moral. Mas nós estamos aqui a falar de moral e, de facto, o que é a moral? Diz-nos a questão 629 do Livro dos Espíritos que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se, ou seja, baseia-se na observância da lei de Deus. E, portanto, é muito claro, não nos deixa dúvidas nenhumas. O homem procede bem quando faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Portanto, isto começa por ser a moral. E Allan Kardec fala-nos da estranha moral. E porquê? Reparem só, em alguns dos itens até já foram estudados aqui. Odiar os pais. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, que vai ser a nossa lição de hoje. E depois não vir trazer a paz, mas a divisão. Allan Kardec foi corajoso, de facto, em tentar unir num capítulo só todas estas passagens das escrituras
que revelassem estas palavras que aparentemente são palavras que não se conciliam com a doutrina que nós conhecemos de Jesus, uma doutrina de amor, de respeito ao próximo, portanto, uma doutrina toda baseada no amor e na caridade. Odiar os pais, quando nós sabemos que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo há um capítulo que diz honrai pai e mãe, certo? Abandonar pai, mãe e filhos, portanto, também é uma coisa que nos causa estranheza, porque não é isso que Jesus certamente quererá que nós façamos, não é? Virar as costas aos nossos compromissos e abandonar tudo e todos, aqueles que sobretudo dependem de nós, que são os nossos filhos. Portanto, os estudiosos dos Evangelhos põem três hipóteses. A primeira é que Jesus não pronunciou estas palavras. Portanto, isto não foi dito por Jesus. A segunda hipótese é que, com as várias traduções de umas línguas para as outras, se perdeu e se transviou, digamos assim, o sentido das palavras de Jesus. Jesus falava em aramaico, que era uma língua simples, com vocabulário muito escasso. O hebraico era a mesma coisa, também tinha um vocabulário muito escasso, é muito típico aquele... Perdão, não é Covid que eu tenho teste negativo, mas esta ciqueira é terrível. Desculpem. É uma certa alergia às máscaras. Mas dizia eu que o hebraico também é uma língua com um vocabulário muito pobre. E um exemplo clássico disto é aquela passagem que nos diz que mais depressa passa um camelo por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, isto não faz sentido nenhum, como é que o camelo ia entrar no buraco da agulha. Isto só acontece, de facto, por um erro de tradução, porque cabo e camelo pertencem à mesma palavra, não é? E, portanto, faz mais sentido que o cabo passe pelo buraco da agulha do que o camelo, digamos, não é? Pronto. Portanto, estão a perceber que estes erros de tradução depois vão dar uma alteração completa ao sentido das palavras de Jesus. E, por último, e talvez seja aquela que mais nos convence, é que as palavras de Jesus tinham que ser fortes, tinham que impressionar as pessoas que os ouviam. Por uma razão muito simples. Jesus não escreveu nada. Jesus só fez palestras, conversas, portanto, reuniões com pessoas simples, com poucos conhecimentos, e utilizou as histórias do dia a dia para que, de facto, eles entendessem e entrassem melhor, compreendessem melhor aquilo que Jesus queria dizer. E utilizou então estas palavras fortes que marcaram para sempre as pessoas que os ouviram. Vamos então, depois desta introdução, entrar propriamente no estudo do item. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É o item 7. E então, isto são palavras de Jesus. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isto está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos itens 59 a 60, mas também está no Evangelho de São Mateus. Se lermos
lemos isto várias vezes, começamos a pensar que, em primeiro lugar, porque é que Jesus se virou para aquele homem e disse: segue-me. Segue-me, e depois já se tratava certamente de alguém que o seguia. E isso explica-nos Mateus no Evangelho, no capítulo 8. Portanto, era já um discípulo, um jovem que seguia Jesus e que a determinada altura lhe responde desta forma: consciente que primeiro eu vou enterrar o meu pai. Portanto, eu venho já. Espera aí um bocadinho, mas eu tenho que ir a casa. Porquê? Porque no Oriente, nesta altura, o primogênito tinha que chorar o pai para que pudesse ter direito à herança. Se ele não fizesse isso, ficava sem a herança, ficava na penúria. E, portanto, esta preocupação dele era essa. Quer dizer, ele estava naquele conflito, ele queria seguir Jesus, mas por outro lado ainda tinha este apego aos bens terrenos e, portanto, também estava interessado em receber a herança do pai, porque se ele lá não fosse, a herança seria para outros. E depois, lendo o resto de facto, do Evangelho de Mateus, nós apercebemos que o rapaz foi e não voltou. Ou seja, ele desperdiçou esta oportunidade de seguir o convite de Jesus. Segue-me. E então, Jesus, para o estimular, diz-lhe: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Portanto, vejam só qual era a tarefa, qual era a missão que Jesus tinha definido para este rapaz. E será que é só para este rapaz? Ou isto pode-se aplicar a nós? Vamos ler. Kardec faz o seu comentário e diz: que podem significar estas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes, portanto, lembrem-se que no capítulo já falamos de abandonar os pais, de odiar os pais, de abandonar os filhos, de não sei o quê. E já tínhamos chegado à conclusão que, de facto, isso não podia ser. E, portanto, Allan Kardec volta aqui a ligar a essa parte em que nós devemos ter sempre o espírito crítico de duvidar, digamos assim, não é? Até certa maneira, mesmo que sejam as escrituras sagradas, portanto é uma fonte absolutamente segura, mas devemos ter sempre este espírito crítico, dialético, de pensar se isto faz parte ou não, se seria possível Jesus dizer estas palavras. É só uma parte. Vamos ler outra vez para não nos perdermos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava ser um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Portanto, Jesus, com todo o respeito, é evidente que não ia dizer ao rapaz para deixar o pai sem sepultar. Têm, no entanto, essas palavras, não é? Um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo a existência terrestre transitória e passageira. Espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da outra. Ora, estas palavras também são fortes, não é? Portanto, já percebemos que Jesus, com aquilo que disse, o que está
estava era a tentar chamar a atenção para que, de facto, a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida terrena. Essa é apenas uma passagem, é transitória. Agora, o que nos causa aqui alguma estranheza é, de facto, compararmos a vida terrena... Ai, perdão, e agora? Desliguei. Pode. Desculpe. O que nos causa estranheza é, de facto, esta comparação entre a existência terrestre e a morte. Então, continuamos o nosso estudo e fomos buscar a resposta ao nosso querido Emmanuel. Então, voltemos à tal frase que nos causou estranheza. A existência terrestre é uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual, disse Allan Kardec. E no livro Fonte Viva, nesta mensagem 143, Acorda e Ajuda, Emmanuel comenta exatamente esta frase. Agora reparem que o Evangelho é de São Mateus, o outro era de Lucas, mas as palavras são as mesmas. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Vamos então ver a explicação que Emmanuel dá para isto. Jesus, diz Emmanuel, Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim que concedesse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Até aí, tudo bem. Há, na verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Portanto, há, de facto, uma grande diferença. E ele continua. Há muita gente que perambula, ou seja, vagueia, anda sem destino, nas sombras da morte, sem morrer. Ele chama-lhe traidores da evolução. Porque a nossa evolução não é esta de se cerrar entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Portanto, estes estão mortos. São os egoístas. São aqueles que são apegados aos bens materiais, às suas riquezas. São aqueles indivíduos que só se preocupam com eles próprios, que não querem saber dos outros, que não fazem nada pelos outros. Até podem ficar muito tristes. Pois é, realmente tem razão, a vida para estas pessoas é muito difícil, mas eles continuam no seu confortozinho e não fazem absolutamente nada para melhorar o que quer que seja relativamente aos outros. E não é preciso assim coisas tão, como nós sabemos já, o voluntariado, o dar apoio a instituições que praticam o auxílio aos outros. Às vezes, uma palavra, saber ouvir com atenção alguém que precisa de desabafar, isso acontece-nos todos os dias, não é? No nosso dia-a-dia. São coisas simples, são coisas fáceis, mas que são importantes. E é preciso começar de alguma maneira. E mesmo pequenos passos, para depois atingirmos outros maiores, não é? Não é preciso agora de um momento para o outro dizermos assim: vou largar tudo, vou largar a minha família, vou largar os meus bens, vou deixar tudo e vou me dedicar aos outros. Isso é só para alguns. Mas nós, através das pequenas coisas, até dentro da nossa família, não é? Vamos passo a passo entrar neste caminho. E é isso que importa. É o esforço e a vontade. Isso é muito, muito importante. Vamos continuar? Então, cá vem os ensinamentos de Emmanuel. Aprenda a participar na luta coletiva, diz ele.
sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho. Portanto, preocupa-te com o outro, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quando possas. Não te estimules na esfera do próprio eu. Portanto, deixa de ser egoísta, de pensar só em ti. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Então assim, deixamos de estar mortos e passamos de facto a estar vivos. Em qualquer parte, continua Emmanuel, em qualquer parte do universo somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Portanto, para nós chegarmos aqui, já houve todo um passado de indivíduos que sofreram, que se transformaram, para darmos hoje, para podermos ter hoje aquilo que temos. E então diz Emmanuel, se damos algo de nós mesmos a favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. E então recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Portanto, isto sim, isto é estar vivo. E volta-nos a dizer, se encontrares algum cadáver, portanto aquele que é o espírito já abandonou o corpo, a alma já retornou à vida eterna, e diz, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a benção da sepultura, da relação das tuas obras de caridade. Portanto, isto é um ato de caridade, não é? Sepultar os cadáveres. Mas se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Portanto, se estiver em causa o nosso aperfeiçoamento e aprimoramento, se recebermos aquele chamado de Jesus, então aí a situação é diferente, porque o que interessa, de facto, é, acima de tudo, nós desprendermos dos bens materiais, mas também dos sentimentos que nos ligam e à terra, que nos fazem com que nós não possamos evoluir espiritualmente, porque pomos esses sentimentos acima de todo o resto. Vamos voltar então, isto foi só apenas uma explicação para podermos perceber melhor agora o que diz Allan Kardec. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre e espécie de morte. Agora acho que já todos entendemos o que é que ele quer dizer com morte. Se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Portanto, a vida espiritual tem uma dimensão bem maior, bem diferente da vida terrena, e por isso Allan Kardec a considera quase como uma espécie de morte. E então continua Kardec. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual ele se sente feliz em libertar. Portanto, nós quando sepultamos, vamos sepultar os nossos mortos, o corpo é apenas, de facto, a parte física, porque a alma, o espírito, já ali não está. Mas o corpo é importante porque é o instrumento do espírito, não é? É através da existência terrena que, de facto, o espírito se vai aprimorar ao longo das suas existências. E diz a Kardec, o respeito que aos mortos se consagra não é matéria que o inspira. É pela lembrança, o espírito ausente, quem o infunde. Portanto, ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeiçoadas como relíquias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós amamos determinado indivíduo pelo que ele é, pelas obras que faz,
Temos exemplos disso todos na nossa família, o amor que deixamos, que não é, que temos aos nossos pais e tal, mas quando eles partem, de facto, o corpo é que fica ali, o espírito já foi. E é a esse espírito que nós estamos ligados, não é? E muitas vezes nós guardamos coisas que nos fazem lembrar os nossos pais ou todos os entes queridos que já partiram, como se fossem relíquias. Porque ainda estamos neste estado de evolução, não é? Porque ainda estamos muito apegados a tudo quanto é material. Porque, de facto, o espírito, aquele que nós amamos, já não está lá. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Este é, de facto, o grande ensinamento que este item nos dá. Vai anunciar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. A vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Portanto, deixamos este slide aqui para, de facto, dar realce à mensagem que hoje nos passa este item que estudamos. Mas queríamos fazer mais algumas reflexões sobre isto e então perguntava-vos, mas isto de a vida normal do espírito, o que é a vida normal do espírito? Vamos um bocadinho então falar sobre os princípios básicos da doutrina. São 5. A existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, ou seja, a imortalidade. Portanto, o espírito é eterno. A reencarnação, outro dos princípios, a comunicabilidade dos espíritos, e este, perdão que não se vê muito bem, mas é a pluralidade dos mundos habitados. Portanto, estes são, de facto, os princípios básicos da doutrina espírita. E, relativamente à lição de hoje, gostaríamos de falar sobretudo destes dois, da imortalidade e da reencarnação. Portanto, a imortalidade, isto significa que o espírito é eterno. O espírito é eterno. Nós temos alguma dificuldade em entender o que é eterno. Percebemos que há coisas que duram muito tempo, não é? As pirâmides do Egito, que já lá estão há não sei quantos 5.000 anos, penso eu, mas eterno, para todo o sempre. É um bocadinho abstração, é preciso de facto estes conceitos entrarem na nossa mente. E todos estes conceitos que aqui vão ler estão no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós fizemos aqui um pequeno resumo para de facto percebermos e refletirmos sobre isto. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Portanto, somos todos iguais, todos somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Simples e ignorantes. E a cada um deu uma determinada missão, com o fim de os esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Por isso é que se diz que os espíritos são perfectíveis. Portanto, todos eles, sejam quais forem os espíritos, têm esta capacidade de atingir à perfeição.
através do conhecimento da verdade, obviamente, para os aproximar de si, para ficarem mais próximos de Deus e chegarem à felicidade eterna. Isto é uma coisa lindíssima, maravilhosa. É claro que os espíritos adquirem todos esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes estabelece, não é? Portanto, para quê? Para serem eles próprios a chegar ao ponto que Deus determinou para cada um de nós. E então, essas provas são aceitas por uns com resignação. E esses chegam mais depressa à tal meta que lhes foi assinalada. Outros resmungam, dizem que não querem, que não aceitam, sentem-se revoltados com as provas que lhes foram dadas na existência e incorrem em faltas. E então, o que é que acontece? Por incorrerem em faltas, têm que repetir essas provas, às vezes necessárias, até que as consigam realizar com resignação e, de facto, acreditando que é para o seu próprio bem. A vida do espírito é, portanto, eterna, a do corpo é transitória e passageira. Isto é a conclusão. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Isto está no Livro dos Espíritos, na questão 115, se quiserem ler, porque de facto este tema é importante e é muito mais desenvolvido nestas questões. Passamos então para aquilo que falamos no início, que íamos desenvolver um pouco mais, que era a imortalidade do espírito e a reencarnação. Mas então, para que é a reencarnação? Vamos tentar perceber porque é que existe a reencarnação. A doutrina espírita está baseada numa fé que é uma fé raciocinada. Portanto, não é nunca demais insistirmos nestes pontos para que fiquem claros na nossa mente e que assim possamos entender e acreditar naquilo que, de facto, são estes princípios fundamentais e que depois nos levam, então, a seguir o guia moral que é o Evangelho. Na reencarnação, o espírito sofre provas em várias existências, porque para o espírito evoluir, de facto, não pode evoluir tudo numa existência só, isso seria impossível, não é? Portanto, são necessárias várias existências para que o espírito evolua e consolide, portanto, os ensinamentos, porque não é só ultrapassar as provas, não é? É se colocado outra vez em circunstâncias semelhantes, o espírito demonstra que já aprendeu e, portanto, segue o caminho do bem, não é? Dizíamos nós, o espírito sofre as provas em várias existências e, ao se purificar, a alma vai se transformando. Mas para isso é necessária a prova da vida corporal. É claro que nós como espíritos aprendemos não só do lado espiritual, mas também do lado físico. E é do lado espiritual que nós nos comprometemos a fazer determinadas provas que depois, na existência corporal, vamos ter que passar, não é? E quando estamos do lado espiritual, penso eu que somos muito mais, somos mais ambiciosos, não é? E também estamos convencidos que queremos e que conseguimos. E depois, quando vimos para a vida espiritual, as coisas são mais difíceis de ultrapassar. Não é bem assim, não é? Temos essa noção que, de facto, demos um passo maior que a perna. Portanto, concluímos que todos os espíritos passam pelas várias existências. Por várias existências, perdão. Então, o objetivo da reencarnação é a tal remissão das faltas, o melhoramento moral e intelectual progressivo da humanidade. Esta é que é, de facto,
o grande objetivo da reencarnação. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante em direção ao progresso, desde que se vá libertando de todas as impurezas. Não tem mais necessidade de provas da vida corporal. E, portanto, no fim da sua última encarnação, passa a ser um espírito puro. Puro, a viver próximo de Deus e com muito trabalho. Com muito trabalho para fazer. Porque o eterno descanso não existe, não é? Quanto mais evoluídos são os espíritos, maiores são as tarefas, não é? E mais importantes as missões que lhes são confiadas. Segue-me. Estaremos nós preparados para ouvir este convite? Segue-me, disse Jesus. Jesus deu-nos um exemplo de vida, portanto, veio à Terra, fez-se homem, deu-nos orientações, mais tarde até nos enviou o Consolador, que é a doutrina espírita, tudo orientações para que nos possamos preparar para, de facto, seguirmos este convite magistral. Seguir Jesus. Servir como Jesus fez. Eu penso que uma das orientações mais fantásticas que existe é, de facto, o homem de bem, que está, tanto no Livro dos Espíritos, aqui na questão 918, que nos diz que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Portanto, isto são os requisitos para sermos homens de bem. O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a sua consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se fez todo o bem que podia. Não é só fazer o bem, é fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance, que podia ajudar os outros. Se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que desejaria que fizessem. Portanto, isto são palavras simples, não é? Mas a prática não é assim tão simples. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar qualquer retribuição. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, para se lembrar apenas dos benefícios, pois não ignora que, como tiver perdoado, assim perdoado será. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Estuda as suas próprias imperfeições, portanto, reflete, interioriza, trabalha incessantemente em combatê-las, conhece-te a ti mesmo. Emprega todos os esforços para dizer que no dia seguinte
que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Portanto, esta é a evolução. Que no dia seguinte façamos sempre, perdão, algo melhor do que fizemos no dia anterior. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser retirado a qualquer momento. Porque não é nosso, foi concedido por Deus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as enumeradas acha-se no caminho que às demais conduz. Isto está no Evangelho, no capítulo 17, sendo perfeitos, no item 3. Consideramos que é maravilhoso, de facto, estas orientações que nos deixam para que nós fiquemos, então, minimamente preparados para quando recebermos este convite, o possamos aceitar. E assim terminávamos a nossa conversa de hoje. Se quiserem comentar, fazer alguma questão. Vamos então encerrar os trabalhos de hoje. Não desligamos as luzes, nem lá atrás. E interiorizando todos estes conceitos do que ouvimos aqui falar hoje, da imortalidade do espírito, da verdadeira vida que é a vida espiritual, estamos profundamente gratos, Senhor, por nos teres dado esta oportunidade de, na existência presente, termos este conhecimento. Este conhecimento que nos alarga os horizontes da nossa mente, que nos permite ainda nesta vida refletir para nos transformarmos, para nos melhorarmos, para que possamos estar à altura de um dia vir a ser teus verdadeiros discípulos. Coração alegre por toda esta felicidade que está ao nosso alcance, que só depende de nós, Senhor. Agradecemos-te. Estamos também felizes por sentirmos que lá no alto, na vida espiritual, nos planos superiores, os espíritos estão em festa, Senhor, por se aproximar a data do teu nascimento. Queremos contribuir para essa felicidade. Queremos fazer parte dessa tua festa, Senhor. Estamos aqui reunidos em teu nome. E assim, Senhor, pedimos que nos abençoes
que nos abençoes. Que abençoes esta casa que nos recorre, esta casa onde vimos buscar o conhecimento, onde vimos buscar o auxílio, o consolo das vossas aflições. Abençoa os seus trabalhadores, os seus frequentadores, os seus dirigentes. Abençoa também todas as instituições que praticam o bem, Senhor. Abençoa todos aqueles que se dedicam a servir-te com amor, com paz, com harmonia, com brandura, com todas as virtudes que nos ensinaste, Senhor. Abençoa e auxilia todos aqueles que precisam, que estão necessitados dos dois lados da vida. Dá-lhes, Senhor, a luz, para que possam encontrar o caminho. Auxilia, ajuda, intui todos aqueles que já têm o conhecimento da existência espiritual, para que possam ter a coragem de se transformarem e de virem a ser os teus discípulos. Pedimos-te então que venhas sempre, sempre, sempre ao nosso encontro, quando temos dúvidas, quando hesitamos, quando estamos carentes, e te agradecemos a ti, amigo de todas as horas, querido Mestre Jesus. Muito obrigada. Graças te damos por tudo.